Dia, sétimo ano, mais uma semana se iniciando. Hoje, 22 de março de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje é sobre o Renascimento Cultural. Entre os séculos XV e XVI, ocorreu uma renovação cultural em sociedades da Europa Ocidental conhecida como o Renascimento. Novas ideias, valores e atitudes surgiram nas artes, nas ciências e na filosofia. Essas ideias entravam em choque com alguns valores de mentalidade cristã. Isso aconteceu, por exemplo, quando os assuntos eram religião e ciência, um assunto muito delicado de se falar nos dias atuais, religião. Renovação no cotidiano. Entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, o modo de vida dos europeus ocidentais passou por transformações significativas. O movimento artístico e cultural que acompanhou essas renovações foi chamado de Renascimento ou Renascença. O Renascimento ocorreu principalmente nos séculos XV e XVI, porém foi apenas no século XIX que esse termo se difundiu entre os historiadores europeus. Durante o Renascimento, intelectuais e artistas deram novos significados a valores inspirados na cultura greco-romana da antiguidade. Alguns consideravam que a Idade Média havia sido um período de atraso e queriam retomar a cultura da antiguidade clássica ou greco-romana. Apesar de admirarem elementos da cultura grega e romana antigas, os renascentistas não realizaram um simples retorno à antiguidade. Além de não ser possível uma cultura renascer fora de sua época, todos os renascentistas estavam influenciados pelos princípios cristãos, mesmo que desejassem renová-los. Temos aqui um desenho feito em 1490. Feito por Leonardo da Vinci. Ele calculou as proporções do corpo humano de acordo com Vitrúvio, arquiteto romano do século I a.C. A obra é conhecida como Homem Vitruviano e encontra-se no acervo da Galeria da Academia em Veneza, na Itália. Os humanistas. A princípio foram chamados de humanistas os pensadores que pretendiam reformar o ensino nas universidades medievais, que eram influenciados pela Igreja Católica. Os cursos nessas universidades eram voltados principalmente para três áreas: direito, medicina e teologia, que é o estudo da religião e das coisas divinas. Mas para os humanistas, a formação intelectual e profissional deveria se basear nos conhecimentos alcançados por meio dos experimentos científicos, na razão. Com base nisso, os estudos humanistas incluíam filosofia, história, poesia e matemática. Posteriormente também foram chamados de humanistas os escritores, pintores, arquitetos, professores, religiosos e cientistas, que criticavam o apego das autoridades da Igreja ao catolicismo medieval. Até então, os preceitos católicos insistiam na oposição entre corpo e espírito, pecado e virtude. Com base nesse raciocínio, quem obedecia rigorosamente à Igreja Católica trilhava o caminho do bem e podia esperar pela salvação de sua alma. Quem se desviasse do ensinamento da Igreja era pecador que praticava o mal. Ou seja, nesse tempo, aquele que não obedecia rigorosamente à Igreja Católica era considerado pecador e ia diretamente para o inferno. Ou você seguia e trilhava o caminho da Igreja Católica para ir para o céu, salvar a sua alma, ou você não obedecia e iria para o inferno. Essa era a regra da Igreja Católica. Os humanistas entraram em choque com esta cultura teocêntrica, que colocava Deus no centro das preocupações das pessoas.
Os humanistas valorizavam a cultura antropocêntrica, que enaltecia o papel do ser humano e do próprio destino. Estimulavam a curiosidade pelo conhecimento, defendiam o livre-arbítrio e a iniciativa individual, e a investigação racional do mundo. Alguns humanistas, como Pico della Mirandola, no ano de 1463 a 1494, argumentavam que Deus criará o ser humano, dando-lhe a liberdade de construir a si mesmo. Ou seja, os humanistas não concordavam muito com as regras da Igreja Católica. Eles acreditavam que o ser humano tinha que ter o livre-arbítrio, já que Deus criou o ser humano, dando a liberdade de construir a si mesmo, e eles achavam que eles não eram obrigados a nada, que eles tinham que fazer o que dessem vontade. Na busca pelo conhecimento, os humanistas percorreram caminhos diferentes. Alguns pensadores dedicavam-se ao estudo da natureza, enquanto outros interpretavam textos da antiguidade greco-romana, o que exigia conhecimento de grego e de latim. Por exemplo, eles também se expressaram de diferentes formas, através da poesia, da ciência, da pintura, da cultura, da literatura e da filosofia, entre outros. Mas os estudos humanísticos também se estenderam ao estudo da política por meio de pensadores, como Nicolau Maquiavel, 1469-1527, em Florença, que se dedicou a escrever sobre teorias políticas e a forma mais eficiente de governar. Temos aí a foto representando Nicolau Maquiavel, retratado por Santi de Tito, que foi quem pintou. Foi em Florença que o filósofo, preocupado com as questões políticas de sua época, escreveu a obra O Príncipe, no ano de 1513. Em cada região da Europa, o humanismo renascentista teve características próprias. Por causa dessa diversidade, os historiadores costumam falar em renascimentos e humanismo no plural. Vamos falar agora um pouco sobre as artes plásticas. Os temas cristãos predominavam na arte medieval. Já os renascentistas, além da religião, abordavam outros assuntos em sua arte, aspectos da vida social, paisagens e cenas do cotidiano. Por exemplo, inspiravam-se em temas da mitologia clássica, mas também se interessavam pelo mundo à sua volta, investigando a natureza para melhorar representá-las. Estudavam os pássaros, as plantas e principalmente os seres humanos. Vejamos a seguir algumas das inovações da arte dos renascentistas. Pintura a óleo. Os artistas renascentistas preocupavam-se em realizar obras duradouras. Era a busca da perenidade, isto é, daquilo que permanece por longo tempo. Para isso, desenvolveram novos materiais, como a tinta a óleo. Esse tipo de tinta permite que o pintor corrija as pinceladas e os traços ao longo do seu trabalho. No final da produção, quando secam, as pinturas a óleo são mais resistentes às mudanças de temperatura e umidade. Ou seja, eles escolheram essa pintura pela facilidade, esse tipo de pintura, que é a óleo, pela facilidade de correção e pela o tempo que elas duraram, pela resistência que elas tinham. Temos aqui um exemplo de pintura a óleo. O nome dessa pintura é Baco e Ariadne, pintura de Tiziano, no ano de 1490-1576. É óleo sobre a tela. Ela se encontra na Galeria Nacional em Londres, na Inglaterra. O autorretrato. Durante o Renascimento, muitos artistas passaram a assinar as próprias obras, para enfatizar que a obra humana era também uma criação individual. Além disso, pintavam autorretratos ou se representavam como um dos personagens da obra. Exemplo disso é o afresco, a Escola de Atenas de Pintura, arquiteto italiano Rafael Sanzio, que será estudado mais adiante. Ou seja, o autorretrato era pinturas de outras pessoas que ele faziam ou pinturas de si mesmo. O autorretrato era uma maneira de o artista estudar as feições humanas e aperfeiçoar sua técnica. Os pintores alemães Albrecht Dürer
e Hans Holbein fizeram vários autorretratos, considerados obras-primas desse gênero de pintura. Temos aí ao lado o autorretrato, pintura de Albrecht Dürer, no ano de 1500, feito a óleo. Perspectiva. Os pintores renascentistas desenvolveram a técnica da perspectiva, qual tentavam dar uma aparência tridimensional às personagens e aos objetos representados. O objetivo da técnica era dar ao observador a ideia de que as figuras representadas tinham altura, largura e profundidade. As técnicas de pintura gótica, ou as usadas pelos bizantinos, eram bidimensionais, representavam a altura e a largura. Já a pintura renascentista, em perspectiva, representava as pessoas, os objetos e as paisagens, buscando torná-las mais reais aos olhos humanos. Artistas italianos. Os artistas italianos ocuparam um lugar de destaque no Renascimento. Segundo o historiador Nicolau, 1952-2014, a obra dos grandes pintores italianos serviu de base para o estilo renascentista e teve enorme influência na arte ocidental até o início do século XX. Agora nós vamos ver alguns aspectos de 3 artistas renascentistas muito importantes. O primeiro nós temos Leonardo da Vinci, entre o ano de 1452 a 1519. Ele foi considerado um grande humanista. Sua obra se estende a diversos campos: anatomia, engenharia, mecânica, física, escultura, pintura e entre outros. Pintou poucas delas e afrescos, mas suas criações são consideradas obras-primas, como A Última Ceia, afresco pintado num mosteiro em Milão. Além de A Última Ceia, Da Vinci pintou quadros que se tornaram símbolos da arte ocidental, como a Mona Lisa, ou a Gioconda e a Virgem dos Rochedos, entre outros. Temos aí a foto da obra de Da Vinci, a Mona Lisa. A obra é uma das principais atrações do Museu do Louvre, onde ela está exposta. Segundo, nós temos o Michelangelo, no ano de 1475 a 1564. Foi pintor, escultor e arquiteto. Pintou afresco na Capela Sistina, em Roma, mais tarde integrada ao Vaticano. Como escultor, produziu obras-primas como Moisés, Pietà e Davi. Como arquiteto, projetou a cúpula de Basílica de São Pedro, também no Vaticano. Temos aí uma das obras mais conhecidas de Michelangelo, conhecida como Pietà, em português, Piedade. E por último temos Rafael Sanzio. Ele foi um mestre da pintura influenciado por Leonardo da Vinci e Michelangelo. Pintou afrescos para decorar o Palácio Apostólico. Projetou partes de Basílica de São Pedro, que é essa que nós temos aí ao lado, e pintou representações da Virgem Maria com o Menino Jesus. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.